Existem jogos que foram criados para entreter, para divertir, para fazer você esquecer o mundo por algumas horas. E então, existem esses. Jogos que algo dentro deles parecia errado. Jogos que jogadores do mundo inteiro iniciaram e nunca tiveram coragem de terminar. Não por dificuldade, não por falta de tempo, mas porque algo naquelas telas fazia com que continuar parecesse uma má ideia. Esta é a história de um desses jogos. E depois que você ouvir o que aconteceu com quem chegou perto do final, você vai entender por que ninguém terminou. O jogo surgiu em fóruns obscuros da internet no início dos anos 2000. Sem nome de desenvolvedor, sem empresa por trás, sem explicação de origem. Apenas um arquivo para download e uma única instrução escrita em letras pequenas. Jogue até o final, se conseguir. Nos primeiros níveis, tudo parecia normal. Gráficos simples, mecânica básica. O tipo de jogo que qualquer um jogaria numa tarde de domingo. Mas algo mudava conforme você avançava. Os cenários começavam a parecer familiares. Não como se você já tivesse jogado antes. Familiar como se o jogo soubesse onde você morava. Jogadores relataram ver elementos do próprio quarto aparecerem dentro do jogo. Objetos pessoais, detalhes que nenhum desenvolvedor poderia saber. E quanto mais fundo você ia, mais o jogo parecia saber sobre você. Os relatos começaram a aparecer aos poucos. Um jogador da Alemanha disse que desligou o jogo às 3 da manhã depois de ouvir seu próprio nome sendo sussurrado pela caixa de som. Ele não tinha microfone conectado. Um jogador do Japão relatou que seu personagem começou a se mover sozinho. Não como um glitch, com intenção. Como se algo dentro do jogo tivesse decidido jogar por conta própria. Uma jogadora dos Estados Unidos disse que chegou ao penúltimo nível e parou. Quando perguntada por que não terminou, ela respondeu apenas uma coisa. O jogo me mostrou algo que eu nunca contei pra ninguém. Algo que só eu poderia saber. E eu não consigo explicar como. Nenhum desses jogadores voltou a falar sobre o jogo. Alguns deletaram o arquivo. Outros formataram o computador inteiro. E um deles simplesmente desapareceu dos fóruns sem deixar nenhuma mensagem. Até hoje, ninguém confirmou ter terminado o jogo. Existem teorias sobre o que acontece no último nível. Alguns dizem que o jogo simplesmente fecha sozinho. Outros dizem que uma mensagem aparece na tela. Uma mensagem endereçada especificamente ao jogador que chegou até ali. Com nome, com cidade, com detalhes. Como se o jogo tivesse observado cada passo, cada decisão, cada momento de hesitação. Desde o início. Uma única captura de tela circula até hoje nos fóruns mais obscuros da internet. Granulada, mal iluminada, mas dá pra ver a tela do jogo. E no centro dela, apenas 4 palavras. Você não deveria ter chegado até aqui. Ninguém sabe quem tirou essa foto. Ninguém sabe o que aconteceu com esse jogador. E o arquivo do jogo ainda circula na internet, esperando o próximo curioso, esperando alguém corajoso o suficiente para chegar até o final. A pergunta é: você teria coragem? O jogo surgiu em fóruns obscuros da internet no início dos anos 2000. Sem nome de desenvolvedor, sem empresa por trás, sem explicação de origem. Apenas um arquivo para download e uma única instrução escrita em letras pequenas. Jogue até o final, se conseguir. Nos primeiros níveis, tudo parecia normal. Gráficos simples, mecânica básica, o tipo de jogo que qualquer um jogaria numa tarde de domingo. Mas algo mudava conforme você avançava. Os cenários começavam a aparecer familiares. Não como se você já tivesse jogado antes. Familiar como se o jogo soubesse onde você morava. Jogadores relataram ver elementos do próprio quarto aparecerem dentro do jogo. Objetos pessoais. Detalhes que nenhum desenvolvedor poderia saber. E quanto mais fundo você ia, mais o jogo parecia saber sobre você. Os relatos começaram a aparecer aos poucos. Um jogador da Alemanha disse que desligou o jogo às 3 da manhã depois de ouvir seu próprio nome sendo sussurrado pela caixa de som. Ele não tinha microfone conectado. Um jogador do Japão relatou que seu personagem começou a se mover sozinho. Não como um glitch, como intenção. Como se algo dentro do jogo tivesse decidido jogar por conta própria. Uma jogadora dos Estados Unidos disse que chegou ao penúltimo nível e parou.
Quando perguntada por que não terminou, ela respondeu apenas uma coisa. O jogo me mostrou algo que eu nunca contei pra ninguém. Algo que só eu poderia saber. E eu não consigo explicar como. Nenhum desses jogadores voltou a falar sobre o jogo. Alguns deletaram o arquivo. Outros formataram o computador inteiro. E um deles simplesmente desapareceu dos fóruns, sem deixar nenhuma mensagem. Até hoje.